E quero já começar parabenizando o nosso colega Miro Nascimento, que está fazendo idade nova, e agradecer aqui a presença de todos no estúdio. Hoje nós vamos falar sobre direitos. Nós estamos com 2 professores do curso de Direito da UNEX, a professora Flávia Correia e o professor Eurico Neto. Nós vamos abordar desde a questão dos direitos do autista, mas também um simpósio que está acontecendo, vai acontecer na UNEX, que vai falar sobre direitos de várias formas. A gente vai saber detalhes daqui a pouco com o professor Eurico Neto. Mas vamos começar direto ao ponto com a professora Flávia Correia, advogada, e vai falar um pouco sobre os direitos dos autistas. Bom dia, seja bem-vinda ao Direto ao Ponto. Olá, gente, bom dia, satisfação por estarmos aqui. Vamos lá, direto ao ponto. Nós essa semana fomos surpreendidos de forma negativa com essa repercussão nacional que teve o caso de uma mãe que foi atendida na Riachuelo, aqui do Shopping Boulevard, em Feira de Santana, e de alguma forma sofreu algum tipo de discriminação. Isso ganhou uma repercussão muito negativa na cidade. Na minha opinião, por um despreparo da empresa que não capacitou a equipe para atender de forma correta essas mães, sem saber os direitos desses autistas, das pessoas que têm PCD, enfim. É sobre isso que a gente vai falar um pouquinho agora. Como o caso Riachuelo destaca a importância de discutir os direitos dos autistas de uma forma mais abrangente e até mesmo nacional. Sim, antes de mais nada, né, sem tecer muitos detalhes acerca da situação em específico, porque eu acredito que aquelas pessoas envolvidas na celeuma estejam adotando as medidas cabíveis, mas é imprescindível que as pessoas saibam que, de uma maneira bem contundente, a nossa própria Constituição, como um dos objetivos dela, é construir uma sociedade livre, justa e solidária e erradicar toda e qualquer forma de discriminação. A gente sabe que é uma premissa constitucional, só que, infelizmente, observamos na prática muitas violações aos direitos das pessoas, principalmente pessoas em situações de vulnerabilidade, como as pessoas enquadradas como um espectro autista. E o que eu observo é a falta de conhecimento. Nós temos legislações específicas que regem e que protegem as pessoas com espectro autista. Uma delas é a Lei 12.764 de 2012, Lei Berenice Piana, que, por sinal, ela dispõe acerca das políticas nacionais de proteção aos direitos das pessoas com espectro autista. Ela reforça a questão que é um dever do Estado assegurar um diagnóstico precoce, tratamento diferenciado, além de prioridade no acesso às informações, tratamento, à saúde, educação. E, mais recentemente, em 2020, existe uma lei, a Lei 13.977 de 2020, que, por sinal, tem o nome do filho do apresentador Marcos Mion, que é a Lei Romeu Mion, que cria a carteira de identificação da pessoa com espectro autista, justamente para evidenciar e ratificar o atendimento prioritário na esfera privada e na esfera pública. Então, o que eu observo é que, pegando um gancho dessa situação que infelizmente ocorreu, as pessoas não têm a informação e é dever de todos, né, saber quais são os seus direitos e buscar de uma maneira clara a resolução destes. Quais são as lacunas legais que ainda existem no Brasil, apesar dessas 2 leis citadas, quando se trata de direito das pessoas com autistas? O que eu observo, né, não apenas como profissional, mas como também professor, é que o nosso país, ele tem muitas legislações. E sempre me pergunto, professora, mas se a Constituição assegura, promove a igualdade de todos, por que é imprescindível outros instrumentos? É imprescindível que, em que pese a nossa Constituição, ela traga uma igualdade para todos, sem qualquer distinção, sem qualquer discriminação. É imprescindível que exista elementos legais, materiais que assegurem na prática direitos às pessoas que, infelizmente, por algum motivo não têm acesso à proteção destes. Então, o que eu observo não é nem a falta da legislação, mas a falta de conhecimento. E claro que
buscar os nossos direitos é uma das premissas da cidadania. Então, o que eu observo que é imprescindível para a sociedade como um todo, e eu destaco aqui as escolas, os poderes públicos, educar as pessoas. Educar no sentido de saber quais são os seus direitos e educar para que situações que infelizmente ocorreu dias atrás não ocorram. É dever das suas empresas, de certo modo, através do seu poder diretivo, regulamentar como os seus colaboradores devem se portar, desde o trato com seus colegas até o trato com o atendimento ao público, porque uma má prestação de serviços pode responsabilizar a empresa como um todo. Em tempos atuais se faz cada vez mais necessária essa capacitação da equipe, como a senhora bem disse. De uma forma bem rápida, porque o nosso programa a gente fala direto ao ponto, que a gente vai logo direto ao ponto, o tempo. Quais são esses direitos? A senhora poderia elencar alguns direitos dos autistas? Sim, eu poderia elencar da seguinte forma: o direito à saúde, que é uma premissa constitucional assegurada a todo e qualquer cidadão. Mas para pessoas com transtorno do espectro autista, uma das acessibilidades planos de saúde, eles não podem restringir o acesso às sessões necessárias para um tratamento multidisciplinar. O que a gente observa é que os planos de saúde, eles tentam restringir as pessoas, as famílias, na obtenção desses melhores tratamentos. No entanto, já tem entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, o STJ, dizendo que é dever dos planos de saúde promover a cobertura. E quando a gente fala também do poder público, a saúde pública, também é dever do Estado assegurar, como também o direito à educação. Nenhuma instituição, seja essa de ensino público ou privado, deve restringir o acesso ao estudante, seja criança, adolescente, ao ensino educacional, com a premissa de que ela não tem estrutura suficiente para abarcar esta criança. Não pode. Por exemplo, numa instituição privada, se esta instituição promover alguma cobrança, alguma taxa a mais para esta família, é considerada uma prática abusiva que é vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. Muito bom falarmos sobre isso, que nós estamos aí em período de matrícula nas escolas e muitas mães já ficam sem saber o que fazer, se aquela escola vai aceitar aquele aluno, se vai cobrar mesmo a taxa extra. Muitas escolas não dizem que estão negando, mas aí vai assim, olha, vai ser cobrado uma taxa extra porque o seu filho merece uma atenção maior. E aí dessa forma acaba que os pais, pela necessidade de inclusão destes alunos, se submetem a isso. É correto, doutora? Não, não é correto. A educação, ela é um direito basilar de toda e qualquer pessoa. Não deve haver restrições a ponto de não permitir a inclusão social desta criança ou deste adolescente nessa esfera educacional. Se porventura a família ela sofrer alguma restrição na aplicabilidade, alguma taxa a maior comparado com outras crianças, elas devem buscar os seus direitos e buscando os seus direitos nos órgãos competentes. Não conseguindo resolver da maneira administrativa, no PROCON ou em outras searas, o mais prudente é buscar a esfera judicial. É claro que a gente entende a explosão que aquela mãe teve ali na Riachuelo, mas vamos falar sobre os direitos desses autistas, das mães que estão com a carteirinha, que chega ali num determinado local e precisa ter o atendimento prioritário e esse atendimento é negado. De que forma ela proceder? Ela ou ele, o pai, a mãe? O que é que deve proceder? Infelizmente, como a gente estava pontuando, em que pese existam mecanismos legais que asseguram o tratamento prioritário, ainda mais com a identificação através de uma carteira de identificação, o que a gente observa é que as empresas, elas ainda não estão preparadas para abarcar, porque a nossa sociedade como um todo, ela é bem heterogênea. Existem pessoas de todos os tipos, de todas as formações, de todas as culturas, com todos os seus jeitos. Então, o que a gente observa é que, numa situação como esta, ali em específico, para um prestador de serviço que não tem uma política de atendimento prioritário, aquela mãe ou aquela pessoa que se sentiu violada nos seus direitos deve buscá-los nas esferas competentes. Então, tratando-se de um prestador de serviços, a empresa, ela acaba sendo responsabilizada pela má prestação. E aí as pessoas trazem para si um direito de buscar as suas possíveis reparações. A gente todo dia vê nos noticiários casos de autistas que sofrem tipos de agressão, de abuso, de discriminação. Como os pais devem recorrer para que tenham esse direito garantido também?
em que pese... É crime. É considerado crime. Na verdade, toda e qualquer possibilidade de discriminação em razão da sua condição por si só já fere uma premissa constitucional. Além disso, trata-se sim de uma violação em relação à circunstância que a pessoa ela tem naquele momento. Então, assim, as pessoas, as famílias que tenham filhos, parentes que de algum modo estão sofrendo restrição, constrangimento em seus direitos, ela deve buscar, sim, não apenas as reparações cíveis, mas até as reparações de cunho penal, em caso de cometimento de um ato infracional. Qual o papel de instituições educacionais como a UNEX na promoção de conscientização, de defesa dos direitos das pessoas com TEA? Falando da UNEX, eu e o meu colega professor Eurico, nós ficamos muito felizes porque a instituição ela tem uma política de promoção de políticas sociais. A gente fica muito feliz que, em que pese nós sejamos professores, estamos ali promovendo, passando os conteúdos acadêmicos, doutrinários. É imprescindível que o nosso corpo discente tenha consciência de que não apenas a formação acadêmica, mas a formação para a vida. Então, o que a gente observa é que as instituições de ensino têm uma promoção de realizar a cidadania, que é um princípio basilar da nossa República Federativa do Brasil. Quando a gente fala de cidadania, é demonstrar, falar para as pessoas devidamente quais são os seus direitos, os seus deveres, as suas obrigações. E o papel de uma instituição de ensino, principalmente uma instituição de ensino superior, é inculcar no alunado a necessidade de promover, de estender os direitos para além das salas de aula, para a sociedade. Isso é muito importante. Como as famílias, para a gente encerrar aqui o Direto ao Ponto e partir para a conversa com o professor Eurico, como as famílias de pessoas autistas podem buscar esse apoio legal para alguns casos como esses que nós citamos aqui, de discriminação, de assédio, enfim, de segregação. Isso, os mecanismos legais estão aí. O que eu observo é que na verdade, eu vejo muito mais as pessoas buscando seus direitos. E as redes sociais, a internet, como de uma forma geral, ela está aí trazendo informações a toda e qualquer pessoa. Caso as famílias se sintam prejudicadas por seu filho ou por algum familiar ter sofrido alguma violação nos seus direitos, é sempre imprescindível levar ao Estado juiz, que a gente chama de Poder Judiciário, para poder analisar a situação a cada caso concreto e, com isso, apreciar as demandas que são levadas e promover, de certo modo, o direito propriamente falando. Se houve uma má prestação de serviços, pode-se gerar uma indenização de danos morais. Se ocorreu a violação houve um constrangimento e, com base nisso, houve a promoção de algum ato infracional, buscar as autoridades competentes para poder averiguar a situação, ver se realmente houve autoria e materialidade, se ali houve realmente um crime propriamente falando. Então, assim, existiu a violação aos seus direitos, as pessoas devem buscar os órgãos competentes e o Poder Judiciário está aí para analisar situações a cada caso concreto. Muito obrigada. A gente vai continuar conversando aqui um pouquinho. Peço que a senhora continue aqui com a gente. Bom dia, professor Eurico Neto, advogado também, ali do curso de Direito da UNEFES da UNEX. E a gente vai falar sobre o simpósio que vai acontecer dia 29. É o Simpósio de Direito e Inovação. É a 3ª edição, não é isso? Bom dia. Bom dia a todos. Cris, já faço a introdução da minha fala, elencando com o que você perguntou à professora Flávia. Como a UNEX promove esse tipo de debate, de espaço para que possa possibilitar a promoção, garantia, e difusão de direitos? O simpósio está aí. Nossa instituição está na 3ª edição. No próximo semestre estamos indo para a 4ª. E o produto final do nosso simpósio nada mais é que as pesquisas que são realizadas pelos nossos alunos de Projeto Integrador em Direito, que tratam de várias temáticas, inclusive de inclusão de crianças PCD no Sistema Municipal de Educação em Feira de Santana, sobre acesso à escolarização de crianças autistas, uma gama de temáticas que são de extrema relevância e que precisa ser discutida na academia. Então, o simpósio vem justamente para discutir isso. O simpósio da nossa instituição é o encerramento dos projetos de pesquisa. Esse semestre, como orientador, oriento 21 projetos que falam de vastas
temáticas que permeiam desde o direito à moradia de pessoas em situação de rua, a violência doméstica, a inclusão de crianças PCD em sistema, né, de educação, a possibilidade de inclusão de noções introdutórias de direito na educação básica, porque não dá para falar de direito só na academia ou só nos tribunais. Então, o nosso evento tem essa perspectiva, levar os nossos alunos ao protagonismo discente. O que é isso, professor Eurico Neto? É retirar os nossos alunos da sala de aula e colocar no meio do problema. Como operador, como acadêmico, qual é a solução dada para esta problemática? Eles se colocam, né, numa situação de um certo que confronto e a partir daí são levados a pensar nas possibilidades de resolução daqueles problemas. Então, ao final, né, que é um semestre todo trabalhando a pesquisa, nós encerraremos com o nosso simpósio de Direito e Inovação e os nossos alunos apresentarão os resultados das suas pesquisas. Quem pode participar desse simpósio? Claro que os estudantes da UNEX são protagonistas. Quem pode participar e de que forma participar? As inscrições ainda estão abertas? Nossas inscrições encerraram já há 8 dias atrás, mas em tratativas com a nossa coordenação, nós estamos disponibilizando só mais 40 vagas, inclusive abre hoje a partir das 8 horas. E o nosso evento é uma perspectiva de fomento e desenvolvimento de extensão e pesquisa. Então, a comunidade externa está convidada, até porque as temáticas que são discutidas lá dentro leva justamente à provocação do Poder Executivo, do Poder Legislativo, nessa perspectiva mesmo de não permitir violações de direito e promover, né, um espaço de fala e dialogar sobre diversas outras questões que permeiam a nossa sociedade. Eu recebi aqui de Lorena Souza, a quem eu mando um grande abraço, é assessora de comunicação de vocês. Ela fala que grandes protagonistas, grandes nomes do direito estarão presentes neste simpósio, não é isso, professor? Isso é... Primeiro que o destaque é para os nossos alunos. Eu sou meramente orientador. Então, no período vespertino, eles farão as defesas públicas dos seus projetos e à noite nós teremos vários palestrantes, né, que são pessoas que têm notório, né, domínio e saber sobre a temática que será discutida, como exemplo a professora e psicóloga Judinara Braz Mota, a doutora Charlene, que fala justamente na perspectiva de direitos sociais, inclusive tratando de direito previdenciário para crianças portadoras do TEA. Então, assim, tem tema para todo tipo e vertente. Isso é muito importante, né? Sair um pouco dos muros da faculdade e ir à comunidade, que serão os futuros clientes desses alunos. Eu queria agradecer a sua presença, falar que também é um evento solidário, não é isso? Isso. De que forma está sendo esse evento solidário? Nossa meta é arrecadarmos 1 tonelada de alimentos. Esses alimentos serão destinados metade para o Centro de Referência Maria Quitéria e metade para a Associação de Apoio à Pessoa com Câncer. E digo mais a vocês, é para além disso, é permitir que a comunidade acadêmica saia do conforto do seu ar-condicionado, da sua boa cadeira e perceba que quando estiver no Poder Executivo, Legislativo e assim adiante, nas suas funções pós-graduação, consiga perceber que a graduação não só se restringe à formação técnico-jurídica, mas humanização e formação para a vida, né, professora Flávia? Com certeza. Então, é muito importante. Miro, quer falar, Miro? Não, só isso mesmo. Essa questão de sentir a aproximação, porque às vezes a própria faculdade leva a gente a distanciar, porque na maioria das vezes leva só para aquela parte acadêmica e esquece também desse outro lado humano que precisa ter dentro do exercício da própria profissão. É verdade. Gente, eu quero agradecer, falar que o simpósio vai acontecer dia 29, às 19 horas, no auditório da UNEX, que fica ali na Avenida Artemia Pires, no bairro Sim. As inscrições acontecem no site da UniFTC, só que é assim que escreve. unif.tc/simpósio Direito e Inovação. No Instagram da UNEX você consegue mais informações? Consegue sim. Então o Instagram é unex.oficial. Tá? @unex.oficial, que você vai pegar todas as informações. Agradecer a presença da professora Flávia Correia, do professor Eurico Neto, que
durante essa manhã nos trouxe aqui bastante conhecimento e informação. E a informação, gente, o conhecimento, a informação, a educação salvam vidas, ajudam as pessoas. É cada vez mais importante a gente falar de assuntos como esses, tá bom? Muito obrigado. Se eu esqueci de perguntar algo, fique à vontade. Contemplamos, acho que tudo. Sim. A gente agradece a oportunidade, porque como você bem pontuou, este é um momento ímpar, é um momento em que as pessoas estão se deslocando para os trabalhos, levando seus filhos à escola, e uma das funções sociais, né, de uma rádio é justamente promover a cidadania. Então, vocês estão de parabéns com o programa. Gratidão. Um abraço ao professor Cristiano Lobo, grande parceiro. Tá ouvindo? Grande parceiro aqui do Direto ao Ponto com Cristiane Melo, do Bom Dia Feira. Um grande abraço e até a próxima sexta-feira. Obrigada a vocês que estiveram conosco. Muito obrigado. E fiquem com Deus. Fiquem com Deus até a próxima sexta, se assim Deus permitir. Um grande abraço. Você ouviu no Bom Dia Feira, Direto ao Ponto, com Cristiane.